Vamos iniciar hoje o capítulo 4. Vamos estudar dos versos 1 ao 6. O que está causando as discussões e as lutas entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para conseguir. Desejam o que os outros têm e não podem adquirir. Portanto, começam a lutar para tomar deles. Contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Gente fiel, vocês não percebem que o envolvimento com os prazeres pecaminosos deste mundo torna vocês inimigos de Deus? Eu volto a dizer que, se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês também se tornam inimigos de Deus. O que vocês acham das Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito que Deus fez habitar em nós vigia sobre nós com fortes ciúmes? Mas Ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como dizem as Escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Amém? Quando nós vemos a foto de uma família grande, nós vemos ali rostos felizes em uma confraternização, em uma festa de fim de ano, de família. Vemos ali a foto muito bonita. Mas por trás daquela foto, será que existem brigas? Será que existem fofocas? Será que existe briga por herança? Será que existem esses problemas? Nós sabemos que não é incomum, por trás de uma bela foto de família, existir todos esses problemas, não é verdade? Quando nós também olhamos fotos de confraternização de trabalho, na empresa, no órgão público, enfim, vemos a foto de todos os funcionários abraçados, reunidos, mas por trás dessa foto, será que existem problemas de cobiça, de inveja, de querer passar na frente do outro? Será que tem? Com certeza tem muitos casos assim. Mas será que na igreja também isso acontece? Será que quando os irmãos se reúnem para bater uma bela foto, por trás daquela foto existem problemas assim? Pelo jeito sim, né? Tanto é que Tiago traz nessa primeira parte do capítulo 4 vários problemas que existiam naquela igreja. E logo de cara ele pergunta lá no versículo 1: de onde procedem tantas guerras e contendas que há no meio de vós? Tiago questiona: como pode o povo que desconhecer a palavra viver de guerras, de brigas e de contendas? E a resposta vem na última parte ainda do versículo 1: dos prazeres que militam na vossa carne. Em outras versões, vem dos maus desejos dentro de vocês. E aqui é importante nós destacarmos algo já nessa introdução, que muitos dos problemas existentes nas nossas igrejas, nas nossas congregações, o culpado não é, nem sempre é o diabo, porque é muito comum as igrejas culparem: muita desunião na nossa igreja, é o diabo. Não, aqui Tiago não culpa o diabo. Ele diz que o culpado somos nós mesmos, nossa natureza pecaminosa, os maus desejos
ser de uma forma, o outro que deve ser de outra. Se não fosse assim, nós não tínhamos tantas denominações. Problemas políticos. Será que não existe isso dentro da igreja? Claro que tem. Irmãos que se dividem por político, por partido, que acham que tem que defender, o outro acha que não tem que defender, e irmãos que vivem brigados por causa de pessoas que a gente nem conhece. Questões civis. Será que não tem? Irmãos que um aluga a casa para o outro e o outro deixando de pagar e vão para as pequenas causas. Aí isso ganha uma repercussão na cidade, né? Porque um comprou e não pagou. E esses problemas civis ainda acontecem dentro da igreja. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 6, no versículo 7, ele diz que esse tipo de contenda, quando ela existe, é um retrato de que aquela igreja foi derrotada. Ele diz: em haver contendas entre vocês, é sinal de completa derrota. Então, quando a igreja vive com guerras, com intrigas, com problemas, aquela igreja já perdeu. Ela tem que recomeçar para ter algum sucesso. Senão, ela já foi derrotada. Isso é muito forte, né, meus irmãos? Mas, Tiago, ele confirma isso que o apóstolo Paulo falou, né? Um outro problema é o egoísmo. No versículo 2, a parte C, o versículo 3, os irmãos ainda tinham a coragem, mesmo com todos esses problemas, de orar pedindo bênção ao Senhor. Mas eles não eram atendidos. E por que eles não eram atendidos? Porque Deus não atende pedidos egoístas. Nossos pedidos só são atendidos quando eles estão alinhados com os propósitos divinos. E para isso é preciso que nós estejamos com uma vida em conformidade com os mandamentos do Senhor. Como nós lemos lá em 1 João 3,22. Aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Agora, ao mesmo tempo, quando nós estamos alinhados aos propósitos do Senhor, nós também sabemos que Deus não é obrigado a atender todos os nossos pedidos, mas nós devemos descansar na vontade dele. Como também João fala lá na sua carta, primeira carta 5,14, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, quando nós andamos com o Senhor, nossos pedidos não vão ser egoístas, vão estar alinhados à vontade do Senhor, e nós vamos saber que se o Senhor não nos der, é porque ele fez a sua vontade que é soberana. Então, nós não vamos estar com egoísmo, pedindo, sem querer saber como o irmão vai sofrer ou não, e sem pedir algo que não é de acordo com a vontade do Senhor. E o último problema que Tiago relata, aí no versículo 4, é a amizade com o mundo. Essa amizade com o mundo é o amor por esse mundo, pelos princípios que o governam, suas falsas recompensas, seu falso prazer. E é interessante que aqui Tiago deixa mais uma vez a sua marca de judeu. Como nós já vimos aqui em ocasiões anteriores, Tiago era irmão de Jesus, né? Filho de Maria e José, judeu. E aí ele fala aqui, em algumas traduções, a maioria talvez aqui, está dizendo gente infiel, infiéis. Mas se nós formos para o idioma original que o Novo Testamento foi escrito, que é o grego, a palavra que ele usa seria adúlteros. E por que adúlteros? Porque esse era um costume dos profetas no Antigo Testamento que faziam uma analogia entre a nação de Israel sendo a esposa do Senhor. E quando a nação de Israel cometia adultério, vivia em pecado, eles diziam que a nação estava adulterando. A nação era a esposa do Senhor e estava cometendo adultério. E aí Tiago chama a igreja que se comporta dessa forma de adúltera, porque nós somos a noiva de Cristo. E nós
Deus é um Deus zeloso. Ele tem ciúmes do seu povo, porque Ele não quer nem pode receber um amor e uma adoração divididos. E essa expressão, Deus zeloso, Deus com ciúmes, era muito comum no Antigo Testamento, como nós podemos ver em algumas passagens, que os irmãos podem consultar depois e está até no PDF. Êxodo 25, Êxodo 34, 14, Zacarias 8, 2, sempre falando que o nosso Deus é um Deus zeloso, um Deus que não quer dividir a adoração dele com ninguém. E aqui Tiago, ele não cita uma passagem específica, mas ele traz a essência de várias passagens do Antigo Testamento. Mas a figura é clara. Assim como o marido não quer e nem pode dividir a sua esposa com o outro, o nosso Deus não admite que o seu povo esteja dividindo o amor e a adoração que pertencem a ele com outros deuses, com outras práticas. E talvez nós possamos pensar assim, mas a igreja protestante, a igreja evangélica não adora outros deuses. Então a gente não está cometendo esse adultério espiritual, porque a gente não tem imagem, escultura. Mas veja que ele não cita aqui o pecado de imagem de escultura, não. Ele cita cobiça, inveja, coisas aparentemente cotidianas, mas que também denotam que aquela igreja está vivendo em adultério espiritual e provocando ciúmes no Senhor. Então, o nosso Deus, ele não fica satisfeito, ele não passa a mão por cima, ele não faz vista grossa. Mas, ainda que seja difícil, meus irmãos, no versículo 6, nós vemos que um novo retrato ainda é possível. Quando ele diz assim: mas ele nos dá cada vez mais graça para resistirmos a todos esses maus desejos. Como diz nas Escrituras, Deus dá graça ao humilde, mas se opõe aos orgulhosos. Existe uma forma de mudar esse retrato, esse cenário. Sabemos que nem sempre é fácil viver de acordo com os mandamentos do Senhor. Afinal, a nossa natureza busca o pecado, o diabo oferece, o mundo oferece. Mas, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a todo esse contexto, o Senhor nos dá graça. Ele chama graça. E nesse contexto, o termo graça ganha o significado de ajuda gratuita. Meus irmãos, que Deus bondoso! Nós já vimos, em passagens anteriores, que o nosso Deus nos dá outros presentes para a gente viver nesse mundo tão difícil. Lá, ainda em Tiago, capítulo 1, verso 5 ao 6, vemos que Ele nos dá de graça a sabedoria. E agora nós vemos que Ele nos dá esse auxílio, esse socorro, para que possamos resistir ao pecado. Só que para isso há uma condição. A condição de termos um coração humilde, ou seja, um coração dependente do Senhor. Porque ao soberbos, as pessoas que se sentem autossuficientes, que fazem uma avaliação exagerada de si mesmos, a estes Deus resiste, a estes Deus se opõe. Eles não contam com o suporte do Senhor, eles não contam com a ajuda do nosso Deus. Então, meus irmãos, que possamos olhar para nós mesmos, cada um de nós olhar para si, não olhar para o irmão que está ao lado, olhar para dentro de nós, para a nossa realidade, não olhar para a igreja do lado, não olhar para a nossa congregação também nos perguntar: estamos vivendo em brigas, contendas, fofocas, invejas? Se sim, se nós estamos